guerras por motivos como territórios, que é o que a gente vê, religião, política, são guerras que nunca vai levar a lugar nenhum, sem nenhum propósito, assim. O meu contato com o conflito é apenas noticiário, né? E aqui no colégio também a gente está tendo, na aula de sociologia, né? O nosso professor está passando sempre noticiários, assim, para estimular a nossa opinião mesmo sobre o conflito e até fazer pequenas mudanças mesmo, sabe? Nas redes, colocar opiniões mesmo. Em geografia, nós aprendemos sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Eu presto muita atenção em revista, eu leio bastante e a gente conversa demais sobre isso lá em casa. Eu acho que o conflito na faixa de Gaza é estúpido. Eu acho que a essa altura, se as pessoas realmente agissem como elas falam que deveríamos agir, não existiria, mas que eu entendo que está acontecendo e eu acho que nunca vai acabar. Eu não acho assim que nenhum dos lados está certo. Eu acho muito importante a reflexão mesmo das pessoas, até mesmo não só para os conflitos em Israel e Palestina, mas para outros também que podem vir adiante, assim, as pessoas pararem e pensar um pouco no próximo. Tem muitas pessoas radicais que elas não mudam o conceito delas, que já vem de herança de família mesmo, desde criança, ensinamentos dentro de casa, que é complicado de tirar da pessoa. Qualquer conflito que ocorra no mundo atualmente é alguma coisa interessante para se estudar. Porque está acontecendo e a gente não pode fechar nossos olhos para o que não é só do nosso mundinho, do que é só do Brasil. Boa tarde! No ar, o Caleidoscópio. O tema de hoje é Faixa de Gaza, um território historicamente disputado entre israelenses e palestinos. Aqui no programa vamos falar um pouco sobre os conflitos naquela região e também se o assunto ganha destaque nas escolas. Na hora de estudar para uma prova ou para o vestibular, como o jovem deve se orientar, como buscar mais informações e entender o conflito de uma forma ampla. Além disso, vamos discutir também o papel didático da imprensa em assuntos internacionais. Quer participar do programa? Então mande seu recado aqui pra gente. Pelo Twitter ou Instagram no @Caleidoscópio TV. Tem também o facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E ainda o telefone, é só ligar no 3209-0113. Coloque sua voz aqui no programa, no ar, ao vivo. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, fique ligado nas promoções. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. E que tal curtir um filminho no cinema, hein? Nós temos uma promoção, é a Cinearte, com um par de convites para você. Vá lá no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Olha, gente, tem muita promoção legal, hein? Já já você vai conhecer outros parceiros aqui do Caleidoscópio. Então vamos então ao tema de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Williander França Salomão. Ele é advogado e mestre em Direito Internacional pela PUC Minas. Muito obrigado, Williander, pela sua presença. Eu que agradeço a participação. Bom, temos também o Jorge Mascarenha Lasmar. Ele é chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo, viu, gente? E o Antônio Luiz, que ele é professor e coordenador do curso de Geografia do Colégio Santa Maria. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou feliz de estar aqui para a gente discutir um pouco, né, essa questão tão complexa. Oba, temos muitas questões e muitos pontos aí. E o Renato Augusto Paim, ele é estudante do Colégio Santa Maria da Unidade Coração Eucarístico. Muito bem-vindo, Renato. É um prazer representar os estudantes. Muito obrigado. Bom, Renato, já que você está aqui representando, inclusive, os estudantes, me conta uma coisa. Como é que foi o seu primeiro contato com o tema da faixa de Gaza, dos conflitos? Como é que foi? Foi na escola? A maior parte do que eu sei, do que a gente vê muito da faixa de Gaza é mais pelos meios de comunicação, pela mídia. A gente tem discussões na escola, nas aulas de história, geografia, sociologia, com a temática específica, né? Com análises sociológicas, geopolíticas, mas principalmente através da mídia. Você está no terceiro ano, né? No terceiro ano do ensino médio. Pois, e você acha que isso faz falta, assim, na escola? Se tivesse tido, né, ao longo dos anos, até você chegar no terceiro ano, porque no terceiro ano já é um pouco mais difícil, né? A prova está logo ali, é o vestibular. Como é que você acha, assim, essa preparação, ela pode ser melhor? Eu acho que deve ser melhor. Eu acho que o aluno tem que ser preparado e eu acho que isso é cultural do povo brasileiro, do ensino brasileiro, de ser preparado apenas para uma prova, né? Então, a gente é moldado para fazer uma prova, para fazer um vestibular e a gente tem que ter um senso, principalmente nós,
nós que somos mais jovens, é político mundial mesmo. A gente tem que estar a par do que está acontecendo no mundo. E eu acho que isso falta no nosso país, falta no estudante. Não necessariamente para fazer uma prova, né? Não exatamente para uma prova, para passar no concurso, para passar no vestibular, mas para levar para a vida mesmo. Para a vida, né? Professor, é isso mesmo, assim? O senhor percebe isso também, que a gente precisa, né, de formar não só para as provas, né, mas também para o conhecimento do mundo? Não, concordo com ele. E essa tem que ser uma tendência dentro, né, das escolas, no mundo como um todo. Eu lembro muito do Edgar Morin, que falava do pensamento complexo. Vivemos num novo século, o século XXI, onde os desafios colocados para todos nós, eles são complexos. Então não dá para falar, esse é vilão, esse é herói. Esse é do mal, esse... Não, a coisa é complexa e é uma coisa que puxa na geopolítica, que vai no direito internacional, que vai, né, a menina, né, dentro do... Né, da reportagem inicial falou, né, do convívio com o outro, né, do respeito. Então, essa complexidade, ela está cada vez mais sendo exigida de cada um de nós. Eu estava até vendo, né, parece que o assunto não está ligado, mas está, a questão da água. A questão da água em São Paulo, parece que do nada acordaram para isso. Não, isso está dentro de uma complexidade. Tem um contexto, né? Que vai lá na crise global e que se você chegar na Palestina, eles também estão com o problema da água. Então, essa forma de a gente entender o mundo, essa rede complexa que o Edgar Morin propõe é uma exigência e que vai além, né, do para casa, né, do que vai cair na prova, não. É moldar uma nova pessoa que tem grandes desafios, né? E a questão palestina é só uma delas, né? E como que a escola hoje trabalha esse tema especificamente, assim? Porque é uma visão, né, que ainda precisa ser trabalhada na escola. Mas ela acontece simplesmente no terceiro ano? Como que esse conteúdo é repassado para os alunos? A imprensa também ajuda nesse conteúdo? Interessante a pergunta. A questão palestina está dentro, né, de um cronograma, né, de uma unidade que são os conflitos. A história vê isso em determinado momento, quando está se estudando ali né, o pós-Segunda Guerra, o período contemporâneo. A geografia estuda muito isso dentro da geopolítica, da geografia política. E a sociologia também. Então, quer dizer, as ciências humanas têm essa preocupação com os conflitos. Entre eles, a questão palestina, porque os conflitos na África também têm uma grande demanda, as questões latino-americanas também. Aí o que acontece? Isso aí varia, então, de cada escola. Uns colocam no primeiro ano, outros fazem mais só no terceiro ano. Uns já colocam, né, tentam ajustar a história junto com a geografia para dar no mesmo período. Mas o que eu queria dizer, realmente é uma preocupação e os procedimentos são variados, né? Ô, Renato, no seu variados. caso, já que o professor está citando assim, né, outras disciplinas, você percebeu essa interdisciplinaridade nessa questão desse conflito especificamente? Eu acho que no que condiz a área de humanos apenas. Assim. Um tema só foi abordado dentro da matéria história, dentro de geografia, dentro de sociologia. E eu acho que poderia ser algo que poderia ser cobrado em outras matérias, como, por exemplo, na literatura, e a gente abordar como que a literatura dos determinados países abordou a situação, como que é a situação que passa pelo país. E quais são as suas referências, assim, para se manter informado? Por exemplo, você citou que utiliza muito jornais, assim, né? Que tipos de jornais você busca? Que tipo de informação que você busca? Porque tem aqueles segmentos, né? Eu acho que, a primeiro momento, eu acho que é a informação rápida, né? A informação que vem através de sites, de blog, a informação rápida por vídeos, e eu acho que esse é basicamente o meu primeiro contato com o assunto. E depois a gente procura mesmo e ver algumas reportagens mais detalhadas em jornais ou então em livros mesmo, a gente busca alguns assuntos que vão estar relacionados. Eu acho que é isso, a gente vai buscando através de um conhecimento, a gente vai atrás, né? A gente tem que correr atrás. Você observa que os seus amigos, por exemplo, eles correm atrás também dessas atualidades? Porque muitas vezes a atualidade, né, o que está acontecendo no mundo, os meninos não consideram como matéria de prova, matéria de vida, né? Eu vejo pouco, assim, dos meus colegas, e eu acho que isso, quando eu falo dos meus colegas, eu posso abranger também a todos os estudantes brasileiros, né? Eu acho que a gente busca muito pouco.
A gente busca muito pouco do que está acontecendo no mundo. A gente concentra mesmo no que a gente quer. E a gente coloca como foco, por exemplo, o vestibular e a gente vai atrás dele. Só isso, assim. Eu acho que o brasileiro tem esse pensamento pequeno, infelizmente. Nós vamos falar mais sobre esse pensamento no próximo bloco, porque agora nós vamos ouvir música, né? Estamos aqui então com a banda Electra Lee, sejam bem-vindos. Electra Lee com a gente. Nome super interessante da banda, né? É verdade. Veio de onde? Pois é, na verdade esse nome ele começou lá no primeiro concurso que a gente teve que participar. Eu participava de fóruns na internet, né? E nesses fóruns eu adotei o nome Electra Lee, um desses fóruns. E eu coloquei esse nome na roda, gente. A gente não tem nome ainda da banda, né? O que vocês acham desse? E aí eles escolheram o pessoal da banda na época, que era outra formação, inclusive, e ficou, desde então, Electra Lee. Foi difícil tirar, né? Porque é um nome forte. É, né? um nome forte, diferente. Vamos apresentar então a galera, o pessoal da banda? Aqui na guitarra, no backing também, Letícia Damares. Bem-vinda. No baixo, Totti Fáquio. Bem-vindo, Totti. E na bateria, Luiz Rocha. Opa, sejam bem-vindos, quero ouvir então o som. E no vocal? Eu, Jéssica Senhorini. Ainda falta uma pessoa que hoje não teve como comparecer, né? Que foi a Laísa Lamara. Ela é percussionista, toca com a gente também. Mas uma próxima ela virá, com certeza. Tá, já. E pelas redes sociais aí o pessoal também pode acompanhar o trabalho todo da banda, Isso, ver todos os integrantes. Então vamos ouvir um som, o que vocês vão tocar pra gente? A gente vai tocar uma música que chama O Mensageiro. Inclusive que ela dialoga também com esse tema que vocês estão tratando sobre hoje, né? E também com o que uma das alunas falou no começo da reportagem. Sobre o ser humano, né? Querer crescer, sair da estaca que nós estamos e evoluir. Sair do lugar comum. Então Exatamente. vamos lá, vamos ouvir o som de vocês. Eu vim pra poder te contar que a febre que amolece é a mesma que te faz acordar. Oh, eu vim pra poder te avisar que o desejo se confunde com a vontade de amar. Eu vim pra poder te lembrar que o medo paralisa enquanto a revolta cega. Evoluir, pensar melhor, ter tempo pra sentir e se entregar em nó, olhar pra si e descobrir a resposta escondida atrás da maçaneta. Era noite. As ruas já não gritavam mais. O som dos meus pensamentos ecoavam sobre o silêncio das esquinas. Senti o vento entre os dedos e a doce sensação de liberdade me tomou por alguns segundos. Mas logo em seguida, ela partiu e não deixou rastro. Eu vim pra poder te lembrar. Não é toda notícia que se pode acreditar. O Caleidoscópio está de volta ao vivo com transmissão simultânea pela TV Horizonte e PUC TV. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Rio Branco que nos assiste no Acre. Valeu por estarem ligados aqui com a gente. Bom, no Caleidoscópio, além do bate-papo, você pode ganhar brindes, como as camisas masculinas da marca Clé. A cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Vá no Facebook do Caleidoscópio para saber como participar, hein? E entre as promoções, nós temos também uma lavagem ecológica para o seu carro. Ela não usa água e limpa todo o seu veículo. É a empresa Aquafree, parceira do programa. E o resultado sai hoje, hein? Ainda dá tempo de participar. Bom, vamos então continuar nosso bate-papo aqui de hoje. O tema é faixa de Gaza. Estou contando com a sua participação, hein? Professor Jorge, o confronto ele é bem antigo, né? Daria para a gente pensar assim, como compreender melhor essas questões lá que envolvem esse conflito?
É um conflito extremamente complexo, com longas raízes históricas. Se você for ver na justificativa, ele remonta à antiguidade, da fuga dos judeus do Egito, etc. Num ponto de vista mais histórico, tem a ver com o colapso do Império Turco-Otomano, do Império Otomano, com o final da Primeira Guerra Mundial, como você colocou, e a questão da migração dos judeus para a região, a questão da ocupação do mandato britânico. Mas eu acho que a melhor forma de se pensar para que os alunos possam entender a complexidade é pensar em círculos concêntricos. Você tem o círculo do local, da cultura local, dos aspectos regionais específicos ali, a questão da terra, da água, da cultura judaica e islâmica. Você tem um aspecto regional dos países vizinhos que estão em volta, toda a questão da disputa por um poder pela liderança, a questão do petróleo na região e um nível ainda mais amplo, global, que é exatamente a participação das grandes potências no conflito da região. Então, acho que a melhor maneira é pensar nesses ciclos concêntricos. Ótimo, porque muitas vezes as pessoas acham que é só um conflito religioso, e de fato não é, né? Tem vários outros aspectos que envolvem isso. Williander, para você, assim, quais as possibilidades reais de resolver esse conflito, assim, de forma pacífica? Você acha que existe essa possibilidade? Cada um tem um ponto de vista sobre os conflitos, não é? E no meu caso, eu sempre defendo a autodeterminação, o direito à autodeterminação dos dois povos. Eu defendo o Estado palestino e o Estado israelense. Se eu acho que existe uma solução, essa solução não é uma via de mão única, ela depende de vários elementos para se chegar a um acordo. A parte histórica, parte religiosa, política, econômica, humanitária. Então, quando todos esses elementos estiverem condensados em negociações mesmo viáveis, contando com a participação palestina, contando com a participação israelense capitaneada pelas Nações Unidas, né, pelas potências internacionais, eu acredito no fim do conflito. Eu sou mais otimista nesse sentido. Mas é bom que seja, né? Porque se você me perguntar qual que seria a solução é as duas partes viverem nos dois estados em fronteiras seguras e em harmonia. Para se chegar a esse ponto, vários outros elementos, como eu te falei, uma cadeia de elementos tem que ser resolvidas para que as negociações possam ter sucesso, como teve no passado, né? Se o aluno for pegar o Tratado de Paz entre Israel e o Egito, na década de 70, era uma coisa que era impossível de acontecer. Sim. Porque o Egito era o inimigo de Israel. Mas aí o Sadat, que era o líder na época, ele concordou, junto com o governo de Golda Meir, a fazer um tratado de paz, onde teve a desocupação militar de Israel ali do Sinai. Anos depois teve um acordo de paz com a Jordânia, em 94. E depois até a própria OLP, que criou a atual Autoridade Palestina. Então, os acordos eles são possíveis, sim. Claro que tem que ter uma vontade política, outras questões mais minuciosas, como terras... Vocês também concordam, gente? O problema é que há uma desconfiança muito grande das partes e um receio. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, uma criança de 6 anos de idade na Palestina já passou por 3 guerras, em que a guerra de 2012 não teve um acordo possível entre os palestinos e os israelenses, e os acordos de 2012 foram descumpridos. Então, há uma desconfiança. E esse aqui é um problema muito sério. A grande verdade é que muitas vezes não há intenção de uma das partes de resolver o próprio conflito. E aí é nesse ponto que eu acredito que a presença da sociedade internacional seria absolutamente essencial para mediar esse conflito e tentar chegar a uma solução. Mas tem que querer. E me preocupa muito essa questão dos radicais de cada lado. Então, né, o professor até falava antes de começar o programa, né, da direita israelita. Aí, por outro lado, você tem, né, os grupos mais radicais, belicosos, islâmicos. Então, às vezes, eu vejo que os radicais dos dois lados acabam atrapalhando e rasgando os planos de paz. E como a mídia acaba dando ênfase só ao lado negativo, eu estava até querendo fazer rapidinho uma observação, que cabe à escola, principalmente no ensino médio, trazer as reportagens junto com os alunos e ter o olhar crítico. Que às vezes fica muito sensacionalismo. Parece videogame, né? Tanto lançou tal míssil foi derrubado e esquece dos mecanismos. Esse é um ponto muito importante. Tanto a sociedade palestina quanto a sociedade israelense são extremamente divididas. Não há uma posição homogênea. Você encontra pessoas que apoiam a solução de um Estado, de 2 Estados, que apoiam posições mais ou menos radicais nos dois lados. É interessante.
O Estado de Israel, por exemplo, e eu estava lá durante o conflito, convidado pela Universidade de Tel Aviv, e eu escutei isso de generais e do parlamento israelense, eles mesmos não têm interesse em acabar com o Hamas, por exemplo. Porque eles têm medo que, se eles acabarem com o Hamas, que é considerado, visto como um elemento radical, elementos ainda mais radicais, como no caso do Estado Islâmico, que está crescendo na Síria, venham a ocupar a região. Então, é algo que, na verdade, não tem o preto e branco. É complicado, falando, porque, é bastante complicado. continuando o que ele disse, como que você vai cumprir um acordo se eu não tenho certeza de que o lado, vamos dizer assim, extremista, o lado mais que não aceita nenhuma negociação, também vai acordar? Então, há uma divisão, por exemplo, a autoridade palestina, ela tem uma divisão política. Enquanto a autoridade palestina, o Fatah, governa legitimamente, vamos dizer assim, porque é a única reconhecida nas Nações Unidas, a Cisjordânia, nós temos o Hamas, que governa a faixa de Gaza. Então, a autoridade palestina também tem dificuldade de, até no futuro, concluir um acordo, sendo que Israel vai se questionar, ok, mas você garante que dentro do seu território todos vão concordar com esse acordo? Então, agora, essa eu queria parte... que a gente fizesse uma leitura, né, a partir desses depoimentos que vocês deram, assim, como que a gente poderia pensar, não o conflito na faixa de Gaza como algo isolado, como isso influencia a questão do mundo, né? O professor, ele colocou muito bem essa questão das áreas que a gente tem que pensar, né? Então, como é que vocês acham que esse conflito diretamente a gente poderia pensar numa análise, né, para os alunos, para quem está se preparando, inclusive, para a vida? Vou pegar então no aspecto de Gaza essa divisão política da Palestina para começarmos a conversa. Se essa divisão política, Israel reconhece a política feita pela autoridade palestina na Cisjordânia e não reconhece a política e o governo do Hamas, então há um conflito dentro de um conflito. Então, essa parte de Gaza se relacionaria a essa divisão política que Israel trata o Hamas como um grupo terrorista. Então, foi por isso também que, quando as eleições do parlamento palestino em 2006, que o Hamas ganhou as eleições, a autoridade palestina, que era rival no Fatah, não concordou, afastou o Hamas de lá, então ele tomou posse da faixa de Gaza. E essa questão das eleições, assim, porque foi legítimo, né? Foi eleição. Isso mostra parte da desconfiança, porque uma das grandes pressões do Estado de Israel, por exemplo, é que eles abandonassem a luta violenta e passassem pela luta política. Eles fazem isso, eles lançam um partido político, eles ganham as eleições, e aí Israel fala, não, eu não negocio com um governo que tenha a composição com o Hamas. Então, o próprio Hamas vira e fala, bom, mas vocês falaram para nós fazer, nós fizemos, e agora? Então, vocês não estão seguindo com a palavra de vocês. Então, isso vai gerando desconfiança muito grande de um lado e de outro. Além desse aspecto, professor Jorge, que ele pontuou aqui, quais os outros, assim, o senhor destacaria que esse conflito tem diretamente relação com outras coisas, outros assuntos no mundo? Uma série de assuntos. Você vê, por exemplo, o papel dos Estados Unidos e da Rússia e a questão da intervenção. Você vê uma disputa global, principalmente que acontece depois da guerra contra o terror, em que a Rússia e a China tentam mostrar para os Estados Unidos que eles também ainda têm alguma prominência no jogo internacional. O que aconteceu na Síria, que a Rússia veta, etc. A gente pode pensar, inclusive, de impactos até para o próprio Brasil. A gente pode pensar, por exemplo, na grande população brasileira, que é descendente de libaneses e de sírios, e o conflito ele pode esparramar com a questão do Hezbollah e do norte. Tem a questão da ONU também, né? A questão dos judeus, a própria questão da ONU, um incidente diplomático que nós tivemos, por exemplo. Basta lembrarmos que quem apoiou e quem deu o voto decisivo para a criação do Estado de Israel em 48, na resolução 181 da Assembleia Geral, foi o Oswaldo Aranha, que era o embaixador brasileiro. E sem falar que nós temos um comércio também muito grande com o Estado de Israel. Em torno de 10% das exportações de Israel são compradas, são importadas pelo Brasil. Então, há um relacionamento muito próximo entre o Estado brasileiro e o Estado israelense. Então, isso influencia, inclusive, a exportação de frango em pedaço, que o Brasil exporta para o Oriente Médio. Tem uma série de fatores. Né? Israel sempre lembra, que foi o Oswaldo Aranha, eles sempre lembram, aquele que presidiu a segunda Assembleia,
que foi onde foi votada a partilha da Palestina, que criou o Estado árabe e israelense. Então, eles sempre falam do Brasil também nessa parte do Oswaldo Aranha também. Nossa, é muita conversa. Eu queria ainda, daqui até a pouco... falar mais um outro elemento. Sim. Quando a gente pensa, né, por exemplo, nesses grupos que a mídia, né, chama de terrorismo global, até quem você chama de terrorismo há todo um poder ideológico, que para o árabe não é terrorismo, né, são grupos suicidas, né, e tudo. Mas quando a gente pensa que a Al-Qaeda, parte do discurso da Al-Qaeda diante do Ocidente era também por causa dos árabes, que, segundo a Al-Qaeda, estavam sendo negligenciados pela ONU, a gente vê o alcance que esse conflito tem, né? Então, há toda uma mobilização da comunidade árabe, espalhado, igual o professor falou, pelo mundo todo, que vê os árabes palestinos como vítimas, né, das potências, e a partir daí é um discurso mais radical. Então eu vejo também esse outro ciclo mais amplo da cultura do mundo islâmico como um todo. Agora, só para a gente fechar, Renato, você, como estudante, consegue fazer uma leitura a partir de tudo que eles falaram, assim, é difícil, não é? É muito complicado, é uma questão que envolve muita política, tem a questão religiosa, é uma questão muito complicada, também tem interferência da ONU, dos países, né, que têm mais importância na questão econômica. Então, eu acho que é muito difícil, para a minha análise apenas de estudante do terceiro ano do ensino médio, de fazer uma análise muito aprofundada de como tem as interferências exteriores. Mas de ter uma base, isso já te ajuda, já, né? Eu acho que quando a gente procura e tal, a gente tem, por exemplo, agora a gente tem especialistas aqui falando do tema, pessoas que já têm um conhecimento aprofundado. Eu acho que isso agrega muito pra gente e a gente também tem que pesquisar. Sim. Então, eu acho, e o meu entendimento do conflito é que é algo acima do religioso. Apesar da questão religiosa ser muito delicada e de parte do mundo colocar como fosse como é o único problema, como se fosse o único fosse... problema e o principal problema, né? E a gente vê que não é, a gente vê que houve um problema desde a partilha, desde a criação do Estado de Israel, onde não houve também, não foi respeitado o tratado inicial, onde os israelenses acabaram ficando com uma parte maior, os palestinos questionam isso até hoje. Então, eu acho um assunto muito delicado. Beleza, vamos refrescar um pouquinho a nossa conversa aqui, né? Vamos dar uma pausa para ouvir uma música. O que vocês vão tocar aí pra gente? Agora a gente vai tocar um pouquinho de alegria. Opa, traga alegria, vamos animar um pouquinho. Só um parênteses, né? Essas músicas integram o nosso primeiro EP, que a gente lançou nessa última sexta-feira. Então, quem quiser depois comprar, pode ir no nosso próximo show, que depois a gente vai falar mais sobre isso no final do programa, né? E vamos embora, alegria. Terça-feira, amanhã é feriado, mas a minha vida continua sem nenhuma razão. Todo dia a mesma rotina e a falta de alguém me faz esperar. Parece que a lei da gravidade tomou conta dos meus pensamentos. Acho que eu preciso de um tempo. Se não estou na rua, não consigo ficar sem pensar. Se não estou segura, mas quantas horas vou aguentar? Todo dia a mesma rotina e a falta de alguém me faz esperar. Parece que a lei da gravidade tomou... Olá pessoal do Caleidoscópio, meu nome é Richard Furst, eu estou aqui no meu celular em Jerusalém, estamos no Oriente Médio, mas a tecnologia aqui é um pouco de, não muita definição na imagem, mas pelo menos eu acho que vocês vão conseguir pegar a minha mensagem. Eu sou correspondente aqui para diversos meios no Brasil, também na Argentina e no Chile, um deles no Brasil, o SBT, e também a Rádio Itatiaia em Belo Horizonte. E estou muito orgulhoso de falar com vocês aí do Caleidoscópio, aqui direto de Jerusalém, pleno Oriente Médio, após uma guerra que devastou a faixa de Gaza e também ainda provoca muita tensão na gente aqui em Jerusalém, mas é um momento de alegria, já que o conflito foi interrompido.
eu vim no Oriente Médio por uma curiosidade mesmo de chegar a um lugar desconhecido, com um calendário diferente, um alfabeto diferente, com um jeito completamente modificado de se viver em relação à forma que a gente vive no Brasil. Então, já desde muito pequeno, eu vinha estudando as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, com foco mais dentro do catolicismo, no cristianismo e também dos protestantes, dos neopentecostais. Então, assim, eu já cheguei com uma base dessa religiosa muito boa, que foi uma questão mesmo de busca minha, de escolas, de ensinos até mesmo religiosos, bíblicos, e até mesmo de leitura pessoal minha, já que nas escolas a gente não tinha tanto esse acesso. Então, foi um momento de muita busca, mas não tão concentrada, porque eu não sabia que eu viria ao Oriente Médio e tudo mais. Mas eu sempre tive eu tive que correr atrás realmente, já que nas escolas a gente não tem essa base tão grande assim a ponto de se tornar um correspondente no Oriente Médio. Chegando aqui, realmente a leitura diária de jornais no Brasil, em qualquer época, em qualquer era na escola, em qualquer série, ano, você pode ler tranquilamente, tem acesso à internet, as notícias, são muitas notícias do Oriente Médio, é até difícil acompanhar o que está acontecendo porque são muitas notícias, mas é possível, há um espaço no jornal, eles têm que dar conta do recado e é possível acompanhar por aí. Com as entrevistas que eu faço também, eu adquiro uma base assim, bem legal sobre o que acontece aqui e isso que vocês estão vendo aqui atrás. Os livros são fundamentais, é impossível lê-los nessa época, porque a gente está ainda numa fase de pós-guerra, conflitos nas colinas de Golã, o Estado Islâmico na Síria, que também está muito acelerado. Então, mas assim, pelo menos dar uma revisada, olhar o que está acontecendo. Agora, nesse tempo de conflito, para mim é muito corrido. Eu, por exemplo, agora estou aqui no celular conversando com vocês e, ao mesmo tempo, eu tenho que já terminar uma outra matéria aqui, me inteirar do que está acontecendo, das últimas notícias, da tensão de Israel com as colinas de Golã, já que os rebeldes na Síria, na fronteira, estão aí tomando o controle, e me inteirar também do Estado Islâmico e saber do que está acontecendo também no mundo, né, na Ucrânia, nos Estados Unidos, na Europa e, claro, no Brasil. É um momento de além da tensão, de muita agilidade, de muita busca pela informação, porque se deixar para trás, a gente bobeia. Bem, eu mando um abraço para vocês e falo que aqui está tudo bem, apesar das notícias que chegam aí no Brasil. Eu tenho me cuidado bastante e a bateria do telefone, já pelo barulho aí, já está acabando. E eu mando então um grande abraço para todo mundo e também para os telespectadores. Um abraço direto de Jerusalém para vocês. Aê, muito obrigada, Richard, por participar aqui do Caleidoscópio com a gente. Foi sempre um prazer te receber. E você que está em casa, participe do programa, conte pra gente como foi seu primeiro contato com o tema. Estou esperando, hein? Bom, nós estamos aqui nesse bate-papo falando sobre imprensa, né? Professor, eu queria saber, assim, professor Antônio, é muito difícil ou a imprensa ajuda nesse sistema de aprendizado? De uma forma didática, por exemplo, o trabalho da imprensa ajuda em sala de aula, na difusão das informações, no conhecimento mesmo do conflito? Veja, Simone, eu acho que a imprensa, ela é uma boa introdução para o assunto na sala de aula. Não só a questão da faixa de Gaza, como outros temas. Agora, o que me preocupa é a forma como você vai trabalhar com esses veículos, né, que a gente tem na imprensa. A gente estava falando sobre isso, inclusive, no bloco anterior, né? Que o senhor colocou assim a questão crítica. Até há palavras, né, utilizadas, né? Quando você fala que grupo X é terrorista. Quer dizer, que ele ser terrorista, ele gera terror, ele é vilão. Então, o outro é vítima. Então, quer dizer, há uma tradição dentro da mídia ocidental de usar muito adjetivos chamativos, né? Que aí você compra o jornal, você não muda o canal, e isso acaba atrapalhando. Mas como introdução ao tema, para a partir daí o professor passar a ter uma visão crítica, mais complexa, fundamentada, é importante. Né? Agora,
se a gente se acomodar só naquilo que a imprensa tem a oferecer, é pouco. Realmente, igual, né? Ele estava falando, né? O repórter, ele falou muito bem, é um trabalho complexo, né? Você tem que ler livro, né? Você tem que se apaixonar, né? E são vários níveis. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Então, mas eu vejo assim, sabe? É uma introdução, mas você não pode ficar só naquilo, não. Né? Ô, Renato, interessante, por exemplo, até para um correspondente, você viu que não é fácil, né? Tem que ler muito, tem que estudar muito. Para você, assim, qual que é o seu recurso para absorver essas informações? Você falou, eu utilizo alguns sites, eu leio o que está ali, mas, né, por cima mesmo, assim. Mas para se preparar mesmo, o que você busca? Que tipo de notícias você busca? Eu acho que, basicamente, de revistas e mais pontos de vista de diferentes revistas. Eu acho que quando a gente se baseia em mais de um ponto de vista de diferentes jornalistas, eu acho que a gente tem aí uma visão mais ampla sobre o assunto. Essa discussão que você absorve a partir da revista, do material que você lê, você leva isso para a sala de aula? Eu acho que eu levo com os colegas. Eu acho que me dá muita tranquilidade de eu conversar com meus colegas, de eu debater com eles mesmos. E às vezes a gente tem momentos dentro da própria sala de aula que são coordenados pelo professor. Mas é basicamente mais aluno com aluno mesmo, a gente conversa assim, uma coisa mais informal, mas mais aprofundada, porque eu acho que é interessante que o jovem seja assim, uma pessoa que tenha esse querer político mesmo. Eu acho muito importante, eu acho que isso, às vezes, dentro da sala de aula, deve ser, e muitas vezes é também, assim... Não só para aquilo que a gente estava falando, nem sempre por causa da prova, né? Não apenas pela prova, mas pela formação mesmo intelectual da gente. Eu queria saber, assim, a opinião de vocês, né, Jorge? Principalmente esse trabalho da imprensa, né? Como é que você faz essa avaliação nesses aspectos da própria diplomacia brasileira? Como que essas notícias chegam? Eu acho que a imprensa é uma forma essencial para se manter atualizado do que está acontecendo, mas é importante ter essa diversidade. E aí eu chamo a atenção principalmente para aqueles que se interessam por os assuntos, que pensam, por exemplo, em relações internacionais, o direito internacional com a carreira, a questão das línguas, né, de estudar o inglês, outras línguas, para acessar, por exemplo, o canal da Al Jazeera em inglês, o canal da BBC, que até tem português, mas a parte nacional não mais, próprios jornais dos locais, você tem o Haaretz, que é o jornal de Israel, e outros que você encontra com a fonte. Que são formas de buscar, né? E usando, inclusive, um outro conhecimento. Exatamente. E mais do que isso também é não esquecer das outras fontes, como Twitter, né, Instagram. Para mim, no meu caso, a pesquisa de contatos que eu tenho lá é uma fonte muito fácil de receber informação na hora. Olha, isso aqui está acontecendo na rua, está tendo esse protesto, está tendo essa... É claro que a gente sempre tem que ter essa visão crítica, nunca pode aceitar a informação, né, pelo valor, sempre tem muitos interesses, etc. Mas é um instrumento fantástico. E para você, como é que você avalia, William? Com certeza. E para o aluno também ter uma dimensão do que acontece no mundo, anexando o que ele disse, o próprio site da ONU. É importantíssimo o site da ONU. São diversas línguas, inclusive tem um site da ONU no Brasil, para que o aluno saiba o que acontece na Assembleia, no Conselho de Segurança, todas as resoluções, tudo que já foi feito na ONU, trabalho humanitário, não só sobre os conflitos da Palestina, mas no contexto geral, para o aluno saber o que a ONU já fez e o que está fazendo. É importante também. E acrescentando, o Jerusalém Post também é um jornal muito bom, que a gente tem que entender também o contexto, às vezes, que a notícia está sendo escrita, porque a pessoa está vivenciando aquilo e você não. É um olhar diferente. É um olhar diferente, mas sempre é justo. Quanto mais o aluno se informar, melhor ele vai ter a própria opinião, mas com uma base mais sólida. Então, eu anexaria o que o Jorge disse, o próprio site da ONU. Tá. Agora, eu queria ver assim com vocês a respeito daquela declaração, né, que foi feita pelo Ministério de Relações Exteriores de Israel, né, a respeito de quando eles afirmaram que o Brasil ele não passa de um anão diplomático. O que vocês acharam dessa afirmativa, assim? Bom, chamando a gente de anão diplomático, foi uma crítica dizendo que porque o Brasil criticou a desproporcionalidade dos ataques de Israel ao Hamas, na faixa de Gaza. E o Brasil, ele chamou o embaixador de Tel Aviv para explicações aqui. E parece que o governo de Israel não gostou do Brasil criticar a ação deles. Então, foi uma crítica mesmo. Olha, você está se metendo no terreno onde você não está tendo muita habilidade.
Então, claro que isso houve protestos, houve quebras mesmo de comprometimento de relações. Não houve quebra, mas ficou muito uma saia justa, vamos dizer assim, dos governos. Você também acha isso, Jorge? De certa forma, foi algo que não me surpreendeu. Né? Eu acho que isso faz parte do jogo da política internacional. A partir do momento que você não está discordando de um Estado ou de outro, eles vão ter posições mais duras. O que chama atenção é a maneira como isso foi feito, né? Que no meio diplomático que existe uma linguagem formal, mecanismos muito apropriados, etc. E foi de maneira muito coloquial, agressiva até. Digamos que foi infeliz. Ainda falou do 7-1 do Brasil ainda. Um pouco mais que infeliz. Do que infeliz, né? Ainda falou do chegou a ser um pouco agressiva. Ainda falou do 7-1 ainda teve essa. ainda Vamos esquecer essa parte. Vamos ouvir música pra gente esquecer essa parte do 7-1? Gente, o que vocês vão tocar aí pra gente? Vai ficar alegre mesmo. Vamos alegrar, Essa né, música poxa. também está no nosso EP e, na verdade, todas as músicas elas seguem um ciclo, né? Começa com a reflexão e passa por todo o ciclo do homem, da evolução e até as fases que são um pouco diferentes, como uma dessa música aqui. Que Então vocês vão vamos lá. Eu só quero me divertir com você, ver se me esquece depois do amanhecer. E eu só quero me divertir com você, ver se me esquece depois do amanhecer. Essa noite foi feita só pra mim, não quero saber de nada que me aborreça. Eu vou dançar a noite inteira, se você quiser pode vir. Eu só quero me divertir com você, ver se me esquece depois do amanhecer. E eu só quero me divertir com você, ver se me esquece depois do amanhecer. Estamos de volta com o Caleidoscópio. O tema hoje é faixa de Gaza. Mas nós vamos dar um tempo nesse assunto para dar um recado importante para você. É a campanha Faço Parte, venha fazer parte dela também. Ela é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei, que terá uma praça especialmente dedicada à família. Espaço de celebrações, encontros e de sociabilidade também. A previsão é que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte deste importante projeto. Entre em contato pelo site ou endereço que aparecem aí na sua tela. Bom, vamos então caminhando para as considerações finais aqui do programa. Infelizmente, nosso bate-papo aqui já está acabando, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouco, assim, um resumão sobre, né, a nossa conversa aqui. Tem um livro, né? Tem um livro também. Deixa eu mostrar para as pessoas que estão em casa o livro que você está lançando. No final de setembro, pela De Plácido. Vai estar, é um conjunto do histórico dos conflitos, envolve direito internacional, envolve história, envolve religião, para que o leitor possa ter um entendimento sobre por que os conflitos existiram e por que ainda continuam. Ótimo, então uma referência aqui para os estudantes, Sim, né? Para as claro, pessoas se prepararem para a claro. vida também. Professor Jorge. Minha dica, na verdade, nós já demos, estejam ligados na mídia, nos jornais, nos noticiários internacionais. Sugiro também que procurem o site do Conjuntura Internacional, do Departamento de Relações Internacionais, em que tem peças produzidas tanto pelos alunos de Relações Internacionais, quanto análise feita pelos professores de situações internacionais que acontecem, né, de conjuntura internacional. E aí as pessoas podem acompanhar Podem lá, acompanhar numa linguagem fácil, acessível, links. Tá Dá uma olhadinha. Tá, Joy. Muitíssimo obrigada. Professor, suas considerações finais?
Desde já agradeço esse espaço, esse momento. Acho que é sempre bom a gente estar conversando sobre o ser humano, esse ser, né, tão intrigante. E a minha dica, completando o que o professor falou, é a leitura também do Le Monde Diplomatique. Tem uma versão brasileira e são textos muito críticos, complexos, abrangentes, e é um bom veículo tanto para o domínio de vocabulário, que é essencial para o Enem, quanto você ter uma visão também mais crítica do mundo. E, né, talvez puxando para o meu lado, que é professor de geografia, namorar muito mapa. Tem que namorar os mapas, mapas temáticos, mapas regionais, que isso também dá uma boa linguagem, uma boa visão. Boa dica. Esse é um bom relacionamento, então, estudante e mapa. Gostei. Com eles eu tive sorte até agora. Tá ótimo. Então, Renato, será que você vai namorar aí com esse... Você vai fazer um bom relacionamento, hein? Eu não sei se eu vou escolher um mapa para namorar. Tá certo, mas eu tenho certeza que com a dica do professor você já vai selecionando alguns. Com certeza. Renato, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa. Gente, eu queria dar, então, a lavagem a seco, o ganhador foi a ganhadora, né, foi a Brenda Marinho. Tá, Brenda? Então você ganhou a lavagem a seco da Aquafree. Só procurar, então, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Bom, gente, então eu queria agradecer muito a presença da banda aqui também, a Electra Lee. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença de vocês. Vocês têm 2 eventos, inclusive, nesse mês, não é isso? Vocês têm um show aí no próximo dia 17 de setembro, na plataforma da Estação Central de Belo Horizonte, que é o projeto Quarta Cultural. Então, você pode conferir o trabalho deles lá na Estação Central. E tem também no dia 27 de setembro, eles têm um evento na primeira Primavera Cultural do bairro Jaqueline, não é isso? Isso, exatamente. Então, tá jóia. Então, tá aí feito o convite para você conferir o trabalho deles de perto, né? Exato. E aí vocês vão fechar. A gente agradece também a oportunidade de tocar para vocês, para o pessoal aí de casa. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só entrar no nosso site, www.electrali.com.br, também curtir nossa página. Tem várias coisas lá para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Agora a gente vai deixar também um presentinho para Simone. E depois, então, tá aqui, ó. Vamos abrir, então, Face. Galera do Face, vamos fazer o sorteio De um EP, da banda. Permita-se experimentar esse som aí. Curtiram o som aqui no Calei, então agora nós vamos sortear no Facebook. Exatamente. Agora a gente vai tocar Energia Boa, que é a que fecha o nosso álbum. Vamos lá. Sinta o som que eu vou fazer é pra você curtir e esquecer de tudo que ficou para trás. Não me pergunte por quê. Agora é hora de se divertir, então só deixa entrar energia boa. Eu quero te ver sorrir. Eu tô numa boa e quero te deixar também, mesmo quando não tá tudo bem. Se você quiser, pode ficar. Deixa entrar. Sinta o som que eu vou fazer é pra você curtir e esquecer de tudo que ficou para trás. Agora é hora de se divertir, só deixe entrar energia boa. Eu quero te ver sorrir. Eu tô numa boa e quero te deixar também. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, pode cantar, pode chorar, pode gritar. Yeah, energia boa, energia boa. E se você quiser, se você quiser, se você quiser, pode cantar.